Fala aí, meu povo. É muito estranho e difícil explicar em um vídeo o que é a aposentadoria do Gerard Piqué. Porque eu já pensei em algumas formas de começar, ou mais objetivo, ou impressões pessoais e tal, e não é fácil. Eu acho que não é fácil, não por alguma coisa pessoal minha, e Gerard Piqué tem absolutamente nada para decepção de muita gente, mas porque ele é um personagem muito diferente dos personagens normais do mundo do futebol. O que a gente espera de um jogador de futebol? Que ele treine bem, que ele jogue bem, que ele tenha uma carreira de início, meio, auge e fim, que ele faça os posts em redes sociais sobre jogo, treino, de vez em quando alguma coisa de família e tal. É um padrão de jogador de futebol, né? Se expor muito pouco, mostrar coisas muito programadas e planejadas, não opinar sobre muitas coisas muitas vezes, para não gerar muitas polêmicas, e o Piqué é diferente de tudo isso. Eu acho que o Piqué é um dos personagens mais complexos do futebol moderno. Em alguma coisa ele se assemelha à rebeldia do Cruyff nos anos 70. Para quem é mais novo, não estudou sobre isso, por exemplo, o Cruyff não jogou com o uniforme da Adidas, que era patrocinadora da Holanda, dos Países Baixos, né? Em 1974. O uniforme dele tinha 2 listras, porque a marca tem 3, e ele era patrocinado pela Puma. E o Cruyff deu início a essa era do marketing esportivo, pessoal, marcas pessoais e tal. O Cruyff sempre foi um questionador e o Piqué também. Claro que existem muitas formas de questionar, muitas formas diferentes, a partir daqui eles se separam, mas o Piqué sempre foi um questionador nesse sentido. E eu tô para dizer que o Piqué é mais um cara que se aproxima do que nós somos, meros mortais, ou pelo menos ele mostra mais que é um mero mortal do que os outros jogadores de futebol, que parecem mais personagens inatingíveis. O Piqué sempre foi um personagem atingível, não que seja um cara que você vai encontrar na rua toda hora e tal, mas que mostrou mais coisas de uma pessoa, de um adulto, de uma que a gente viu ele chegando numa fase adulta, né, de ser um jovem de 20 e poucos anos para ser um pai de família de 2 anos, que depois se separa, que termina um casamento e tal, que a vida é assim. E eu acho isso porque ele mostrou muitas qualidades, muitos defeitos dentro e fora de campo. Para falar do Piqué dentro de campo, porque é um pouco mais fácil, é um zagueiro muito importante na história do Barcelona, muito importante. 615 jogos, 5º jogador que mais vezes vestiu a camisa do Barça. Não é fácil vestir a camisa desse clube por tanto tempo. 30 títulos. O Piqué esteve desde a chegada do Guardiola, que o Barcelona viveu os seus melhores anos, o seu melhor momento da sua história de mais de 120 anos. O Piqué esteve em todas. No sextete do Guardiola, no triplete depois do Luiz Henrique, o Piqué sempre esteve, sempre foi titular. E ele sempre esteve também em todos os vexames. Porque o Messi nos últimos vexames de não estar nas oitavas de final da Champions não esteve. O Busquets na primeira temporada praticamente não jogou. Xavi, Iniesta, Puyol, esses caras escaparam também de algumas dessas decepções. E o Piqué esteve em todas. Ele viveu o melhor e o pior momento do Barcelona. E ele foi importante no melhor e ele foi também parte do pior momento do Barcelona. Os últimos jogos dele foram muito ruins. Tanto que o Piqué aqui foi vaiado no Camp Nou, numa partida contra Villarreal, se eu não estou enganado, que ele entra no segundo tempo, já depois do jogo contra a Inter. Então, para que o Camp Nou vaie um jogador do Barcelona é muito difícil, viu? É muito difícil que alguém aqui seja vaiado. Acho que a partir de agora isso muda completamente. Sábado no jogo contra o Almeria, acredito que ele vai ser muito aplaudido, que ele vai ser ovacionado pela torcida e que vai ser um dia de muitas homenagens ao Piqué, porque eu acho que o futebol, e eu não sou sommelier de torcedor, cada um faz e sente o que quer e como entende e como vê o futebol, mas eu acho que o torcedor tem esse papel de o desempenho dentro de campo não é bom, você acha que o cara não está rendendo o que espera, se cobra, ok. Mas depois se reconhece e acho que é preciso reconhecer o que Piqué representou para o Barcelona. Lembrando, no 8-2 foi ele que foi dar a cara no campo depois daquela goleada. O Piqué foi um cara que defendeu muito o Barcelona e o barcelonismo em redes sociais, questionando a mídia daqui, que é tão forte em Madrid, que em Barcelona nem tanto e tal. E alguns personagens da mídia de Madrid, o Piqué rebateu muitas vezes e se expôs muitas vezes. Então, sempre foi um defensor do Barcelona, e mais do que defender a área do Barcelona e não deixar que a bola chegasse lá. Nos últimos anos, talvez até defendesse melhor fora do que dentro de campo, porque já não conseguia alcançar o futebol, que as pernas já não alcançavam o que o jogador queria fazer. Então, ele sempre despertou muita paixão e ódio em toda a Espanha e toda a Catalunha, porque é um defensor
Não vou dizer que é um defensor da Catalunha simplesmente, mas é um cara que sempre se posicionou, que sempre falou, que defendeu o Barcelona muitas vezes em redes sociais, que não fugiu de polêmicas muitas vezes. Então, isso claro que gerou em boa parte da Espanha, porque o Real Madrid tem a maior torcida da Espanha e aqui a gente tem uma imprensa muito posicionada nesse sentido, sempre gerou muitas críticas. A relação dele com a seleção espanhola, sendo muito catalanista, sempre gerou muitas críticas. Então o Piqué é um cara que sempre gerou muito amor e ódio, sempre foi um personagem muito ambíguo. Fora de campo, o Piqué tem um clube, o Piqué é dono do Andorra, que joga a segunda divisão da Espanha, e que poderia ser rival do Barcelona em Copa do Rei, no ano que vem pode estar na primeira divisão, e você imagina um jogador jogando contra um clube que é dele. É uma linha cinza muito perigosa, né? Do ponto de vista ético. O Piqué tem uma empresa, uma produtora audiovisual chama Cosmos, que é a que fez o documentário do Griezmann, que acabou ficando no Atlético de Madrid, quando se esperava que ele viesse para o Barça. E essa empresa negociou contratos da Supercopa da Espanha, que o Piqué joga essa competição. E é claro que o Piqué não teve nenhum favorecimento nisso, porque o Barcelona perdeu a Supercopa da Espanha no novo formato sempre que jogou e sempre perdeu dentro de campo, sem nenhuma dúvida sobre a lisura da competição. Mas é muita linha cinza que você seja dono de uma empresa que negocia os contratos de uma competição que você vai jogar. Então o Piqué sempre foi multitarefas. Ele não se contentou em ser um bom jogador de futebol, muito bom jogador de futebol, coisa que ele foi por muito tempo, mas ele se envolveu em muitas coisas. E eu acho que isso torna ele muito normal, porque nós somos assim. Nós nos envolvemos com muitas coisas, nós não somos só uma coisa. E se a gente olha para grandes jogadores, se a gente olha Messi, Cristiano e tal, e eu não estou fazendo nenhuma crítica a eles, é simplesmente para apontar as diferenças, esses caras são o que a gente espera de grandes jogadores. Treinam, dormem, jogam, estão com a família, e é isso. E o Piqué não se furtou, ele não se impediu de mostrar outras faces dele, umas mais elogiadas e outras menos. E agora que ele deixa o futebol, que ele deixa o Barcelona, que ele já disse que não vai jogar por mais nenhum clube, porque inclusive no vídeo dele de despedida aqui é muito bonito, ele diz que nunca quis ser jogador de futebol, sempre quis ser jogador do Barça, então se não vai jogar no Barça não vai jogar em lugar nenhum. A gente vê que é um cara que já não estava feliz, que não estava jogando, que quando jogava mal, que não estava ajudando o seu clube e que aí chega a um ponto final. É uma pena que a gente perca esse personagem. Para o Barcelona dentro de campo eu acho que pode ser bom, porque o Piqué ainda tinha 1 ano e meio de contrato para receber, de um contrato muito alto. Não sei se vai ser completamente perdoado, como é que vai ser, se ele que pediu para sair, se ele que vai encerrar o contrato, se não vai receber nada. Não sei os detalhes, ainda não foram divulgados, mas caso ele não receba o próximo 1 ano e meio para o Barcelona, isso é muito bom para as finanças do clube. Eu já disse algumas vezes aqui que o que estrangula o orçamento do Barcelona são os salários, não é cair em Champions, são os salários que estrangulam, porque tem alguns salários muito altos e o do Piqué é um deles. Então, nesse sentido, pode ser bom para o Barça. Mas acho que a partir de agora, a gente tem um personagem muito complexo, que é muito bom ter personagens complexos, que deixam o futebol. E isso é uma pena, isso é uma grande pena. E eu acho que aqui vão reconhecer muito a história que ele construiu e a defesa que ele fez do Barça. Aqui em Barcelona, acho que no resto da Espanha pode ser que se tenha uma visão diferente sobre o que foi a carreira dele, mas aqui, que acho que é o que importa para ele, sempre se vai ter essa visão. Para finalizar, no final do vídeo dele, ele olha para o camarote, para o palco presidencial, como a gente chama por aqui, e diz: se vocês me conhecem, em algum momento eu vou voltar. Piqué tem aspirações, sempre disse que gostaria de ser presidente do Barcelona em algum momento. Não sei se isso vai continuar, porque do jeito, a velocidade que a cabeça dele anda, pode ser que ele mude de ideia. Mas pelo vídeo dá a impressão que algum dia ele ainda pensa assim, em voltar ao Barcelona para ter um cargo diretivo. E aí o voto é soberano. Vamos ver se o dia que ele voltar, já com as paixões mais calmas, né? A gente vai ver se, no final das contas, o torcedor vai ter entendido todo o que foi a etapa dele como jogador e se ele vai estar preparado para ser um bom dirigente para o clube. Enfim, isso são cenas para os próximos capítulos. O certo é que não é um dia normal, não é um jogador normal que deixa o Barcelona, não é com todo respeito, tá? Só quero comparar e não desrespeitar. Não é o Samuel Umtiti, o Lenglet que está deixando o Barça. É um dos maiores jogadores que já vestiu a camisa desse clube tão importante. É o 5º jogador que vestiu a camisa desse clube e que quer encerrar a carreira, porque se não for no Barcelona, não é em lugar nenhum mais. É isso. Espero que eu tenha explicado um pouco do que eu vivi aqui. Vivi 8 anos de Gerard Piqué por aqui. Alguma coisa dele eu conheço. Espero que eu tenha explicado para vocês e que vocês possam entender e tirar as próprias conclusões. Valeu, meu povo. Até uma próxima.